Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções, para mais um dia de aulas de língua portuguesa. Hoje a gente vai continuar vendo o livro Português Linguagens do sexto ano, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal e também não se esqueça de ir lá no outro canal, que é o OLD de Matemática. Então, ó, no final dessa aula, corre lá e se inscreve lá também o nosso OLD de matemática. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, mas não faça isso agora, deixa para fazer no finalzinho da aula, tá bom? Então, dados todos os recados, bora para a aula. Bora lá então para a página 172, sem a gente perder tempo, porque, né, na aula passada a gente parou lá na 171, então agora a gente vai ver quadrinhos, né? A gente vai Ai, gente, eu adoro esse desenho do. Gente, eu esqueci o nome dele. Ai, já já eu lembro. Mas enfim, eu adoro esse desenho aqui. Mas eu esqueci o nome, que coisa, né? Espera aí que o meu relógio está despertando aqui. Meu relógio começou a despertar no meio da aula. Bom, então bora lá. Olha só, quadrinhos eu também faço. Então, aqui, ó, nessa unidade, eu não vou ler isso tudo, tá? É só para a gente contextualizar, para a gente ter uma, assim, direção, né, da última aula que a gente viu. Então, ó, nessa unidade, você leu e produziu diversos quadrinhos. Então, aqui, gente, vocês vão fazer uma amostra desses quadrinhos, tá? Com os seus colegas. Então, isso daqui vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer, um trabalho mesmo que vocês vão fazer, né? Um trabalho em grupo, tá? Então, ó, isso aqui é um trabalho em grupo e você já sabe que quando tem trabalho em grupo, quando tem essas coisas assim, vocês vão ter que fazer com a sua prof presencial, tá bom? Então, essa parte aqui, na verdade, a gente vai pular, porque você vai fazer com a sua prof presencial. Lembrei, gente, esse aqui é o Cascão. Eu tô assim, quem que é mesmo? Eu adoro, eu gosto desse formato aqui da Turma da Mônica, mas não estava lembrando o personagem. E essa daqui é a Mônica. Ó, tem até o Maurício de Souza aqui, ó, escrito aqui do ladinho, ó. Essa daqui é a Mônica. Então, bem legal. Aqui está falando sobre os quadrinhos. Então, assim, essa parte você vai fazer com a sua prof presencial. Então, essa parte a gente vai ter que pular, porque eu sou sua prof online, beleza? Então, olha só. Aí aqui também tem um pequeno cronograma com o que vocês vão fazer, como fazer. Então aqui está tudo explicadinho. Vai ser com a sua prof presencial também e vai falar sobre a amostra que vocês vão fazer lá, né? Aí agora a gente vai para a unidade 3. Deixa só eu diminuir um pouquinho para você bisoiar melhor, tá? Então, ó, aqui na unidade 3, a gente vai ver, né, sobre retrato antigo. Então, quem é essa que me olha de tão longe com olhos que foram meus? Olha, que tudo, hein? Então, ó, aqui a gente vai, deixa eu só abaixar um pouquinho. Ó, e aqui tem a continuidade. No seu livro vai estar inteirinho aqui, uma página do lado da outra, então a imagem vai ficar inteira. Mas aqui para mim, como eu estou no computador, a imagem não vai ficar inteira, vai ficar partida assim como se fosse um quebra-cabeça. Mas ó, aí o que que acontece aqui? Vamos ler essa parte aqui, eu vou dar um zoom só para você enxergar direitinho, tá? Então aqui, ó, vocês vão ter respostas pessoais. Por quê? Porque você vai ter que conversar com o seu professor e com seus colegas sobre a imagem e sobre o poema, tá? Então, essa parte aqui também a gente não vai fazer aqui agora. Por quê? Porque vai ser uma conversa informal que você vai ter na sala de aula com a sua prof e com seus colegas para responder todas essas perguntas. Como a gente não vai precisar escrever nada aqui, a gente vai pular essa parte, tá? Então, tá bom. Então, vamos lá para 176. Ai, prof, mas eu não quero que pula e não sei o quê. Gente, mas tem coisa que a gente vai ter que pular sim, porque são trabalhos, trabalho em grupo, né? Então, não tem como, tá? Então, isso aí não tem jeito, porque eu tenho alunos do Brasil inteiro. Como é que eu vou ajudar todos os alunos individualmente? Porque cada trabalho vai sair de um jeito diferente, né? Cada trabalho vai ter um tipo de resposta diferente, então não tem como, beleza? Tá. Observe as sugestões de livros, filmes e sites a seguir. Converse com a turma. Olha, novamente, você vai fazer isso na sua sala de aula. Você conhece essas obras? Do que elas tratam? E com base nelas, qual pode ser o tema principal desta unidade? Então, você conhece isso aqui, ó, Cartas para Minha Mãe.
Aí aqui está explicando, né, um pouco, né, sobre cartas para minha mãe, que era uma menina que escrevia cartas para a mãe que já morreu, tá? Então essa parte aqui a gente não vai ler, porque você já vai ler aí na sua casa, né? Aqui no canal, se eu ficar lendo todos os textos, a gente perde muito tempo e você tem que ler também, né? Aí na sua casa. Então, ó, essa parte todinha aqui a gente pula. Aí tem aqui a parte do Luca, né? Que é um garoto monstro marinho que ele vive no fundo do mar com a sua família e ele é proibido pelos pais de frequentar a cidade. Então, essa parte aqui também a gente não vai falar muito, pelo menos não agora, tá? Então, ó, no final dessa unidade, você vai organizar com os colegas uma campanha composta dos textos elaborados por vocês ao longo dos capítulos, tá? Então, essa parte também vai ser com a sua prof presencial, beleza? Ah, não gostei. Ai, gente, problema. É assim que vai ser, porque a prof presencial também tá lá para te ajudar. Nossa, prof, você tá brava hoje, você tá nervosa? Não, não tô brava. Mas você tem que ler as coisas e você tem que fazer as coisas, criaturinha, coisa fofa da Gabi. Você tem que aprender a ler, você tem que aprender a fazer trabalho, você tem que aprender a se reunir com seus colegas. Então, sim, essa parte também nós pularemos, tá bom? Coisinha fofa da Gabi, amor da minha vida, minha privada entupida. Então, vamos lá. Capítulo 1, no meio do fogo. Olha isso que legal. Você já imaginou acordar e saber que o seu país estourou uma guerra civil? Ou seja, uma guerra entre os próprios habitantes. Porque o que é uma guerra civil? É a gente se matando aqui dentro mesmo. É porradaria. Porrada, é tiro, porrada e bomba aqui dentro mesmo, no nosso país. Todo mundo se matando. Você já imaginou se acordar de manhã e ver que tá todo mundo se matando? O Brasil tá brigando contra o próprio Brasil? Sabe? É como se fosse tipo na Copa do Mundo, o Brasil jogando contra ele mesmo, fazendo gol contra, né? Isso é uma guerra civil. Então, o que aconteceria com os direitos das pessoas? A vida seria a mesma? Como será que ficaria o trabalho, a escola, circular pelas cidades, abastecimento de alimentos? Então, ó, a seguir, leia o trecho de um diário em que é relatada uma experiência como essa. Então, ó, aqui aconteceu exatamente isso. Você pode ver aqui, ó, que tá tudo destruído ao redor, tá uma zona, tá uma confusão, tá um mafuá. E aí, ó, a gente vai ler só esse trechinho que diz assim: Alepo, 20 de setembro de 2012. Ontem à noite, a mamãe recebeu uma ligação no celular, pois ela ainda tinha um pouco de bateria. Eu não entendi de cara que era da escola, mas quando eu ouvi a minha mãe gritar de alegria, eu entendi. Na semana que vem, eu vou poder voltar. Por outro lado, sem ônibus escolar. O ônibus não vem até a nossa casa porque o motorista disse que era perigoso demais e que ele não queria arriscar a vida vindo até Jabal Said. Então, aí olha só, aqui ele já está reencontrando os colegas, abraçando. É muito parecido com a época da pandemia, lembra? Que quando a gente voltou, todo mundo se encontrou, se abraçou. Ai, prof, eu não abracei ninguém porque eu não gosto dos meus colegas. Ah, fica quietinho. Não comenta essa parte, não, abafa o caso. Vai que tem gente aí do seu lado ouvindo, né? Não é legal, né? Então, abafa o caso, finge que você gostou, tá? Mas abafa o caso, seja uma pessoa educada, né? Seja uma pessoa educada, não fica falando que você não gostou de abraçar os seus colegas, mas enfim. Aí o que que acontece, meu amor, minha vida, minha privada entupida? Todo mundo começou a se encontrar aqui na escola e rolou aquele beijo, aquele abraço. E aí, brother, beleza e tudo mais. Aí tá. Aí aqui tem mais a parte do texto que você já sabe que nós não vamos ler, porque senão a gente só vai sair daqui em 2050. Então, bora para o que interessa. Prof, o que que interessa? O estudo do texto, que você já leu. Você já leu aí na sua casa o texto, né? Sim, prof. Ah, então tá bom, né? Porque só me faltava essa. Você vir aqui no canal e vem e pega tudo, e pega a resposta e sai andando e nem lê o texto. Olha, eu vou aí, vou puxar sua orelha, hein? Ah, volta pra cá, vai, volta pra minha tela, vamos continuar. Então, ó, compreensão e interpretação de texto. Aí o texto, gente, fala o seguinte, ó, vamos ler o enunciado primeiro, né, que eu já estou muito apavorada já. Ó, em um diário costumamos registrar fatos do nosso cotidiano, impressões sobre o mundo que nos cerca, ideias, opiniões, emoções, desejos, desabafos e também os nossos segredos.
Letra A. Quem escreveu o trecho de diário que você leu? Olha só, eu vou dar um zoom, porque esse nome é um nome bem chatinho, tá? Mas é a Miriam Hawick e ela é a autora desse diário, beleza? Beleza, prof. Então, bora pro próximo. Aí, ó, na letra B diz o seguinte. Peraí, deixa eu descoisar aqui, porque estava tudo negociado. A página de diário lida aborda os mesmos assuntos dos diários comuns? Então, ó, até certo ponto, sim. Não há no texto divagações, há reflexões, pois a violência da guerra é o que predomina, mas o texto cumpre um dos objetivos do gênero, que é relatar os fatos. Beleza? Beleza. Então, vamos lá para o número 2, porque realmente ali no texto, gente, eu estou falando vamos lá para o número 2, mas eu nem expliquei direito, né? É porque lá no texto eles estão relatando os fatos. Então, lembra o que que é relato? Relato é todas as vezes que a gente conta a ordem dos acontecimentos. Ah, então primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso. Então, esse texto, ele está cumprindo esse objetivo de relatar, de contar a ordem dos acontecimentos. Tudo bem? Entendeu? Então tá bom, vamos para o 2. Conforme o próprio nome sugere, o diário é um gênero que se constitui de registros feitos diariamente. Então, gente, olha só. O nome diário, o próprio nome já está te dizendo que é uma coisa diária, ou seja, é todos os dias. Todos os dias a gente faz o que no diário? A gente registra feitos, a gente registra coisas que aconteceram, beleza? Então, isso que é um diário. Quando eu era adolescente, eu tinha um diário. E tinha dia que não acontecia nada na minha vida. Na maioria dos dias não acontecia nada. Então eu pegava o diário e ficava escrevendo. Oi, querido diário. Hoje eu acordei, tomei café, fui para a escola, fiz um trabalho de geografia, voltei para casa, fui para aula de dança e fui dormir. Beijo, tchau, até amanhã. Então, eu fazia isso todo dia. Hoje eu conversei com não sei quem. Hoje eu conversei com a diretora da escola. Hoje... Então, o diário é isso, tá? Registros feitos diariamente. Prof, por que que você está me explicando isso, sendo que isso é uma coisa boba? Porque não é uma coisa boba. Tem muita gente que não sabe disso. E hoje em dia, os adolescentes e as pessoas da sua idade que está aí no sexto ano não costumam mais fazer diários. Na minha época, a gente fazia diário. Mas na sua época, vocês não fazem diário. Por quê? Porque você fica com a cara enfiada no celular o tempo todo. E você fica com a cara enfiada no videogame o tempo todo. Você é uma pessoa preguiçosa. Para de ser preguiçoso. Bora para aula de novo. Volta aqui. Pronto. Já acalmei. Calmou, prof? Acalmei. Vamos para a letra A. Os registros feitos por Miriam têm importância histórica. Por que que tem importância histórica? Aqui está afirmando. Os registros têm importância histórica. Agora, por que que tem importância histórica? Porque... Opa. Por quê? Vamos lembrar que esse porquê é tudo junto sem acento, porque é uma resposta, né? Porque eles mostram o dia a dia da guerra na Síria. É um evento de relevância histórica pela perspectiva de uma criança. O que que é perspectiva da criança? É pelo olhar da criança, porque uma criança enxerga uma guerra diferente de um adulto. Tá? A criança vai olhar para outros detalhes da guerra, enquanto o adulto vai olhar para outras coisas, tá? Então, sobre a perspectiva de uma criança. Então, trata-se, portanto, de uma obra que tem um valor documental. Então, não é simplesmente um diário, é um documento. Por quê? Porque a criança foi lá e registrou tudo o que aconteceu na guerra na Síria. Então, você imagina você acordar de manhã e descobrir que está tendo uma baita de uma guerra aqui no Brasil. Mas o Brasil tá um mafuá. Aí você acorda de manhã, descobre que, ai, não tem aula, que legal. Ah, não, essa parte pula. Não é para ficar feliz porque não vai ter aula, poxa. Afinal de contas, está tendo guerra no seu país, as pessoas estão morrendo, né? Mas eu sei, do jeito que você é, que a maioria dos alunos é assim, né? A maioria, não estou falando todos, mas a maioria é assim. Ai, prof, não vai ter aula, né? Se tiver guerra, a gente não vai para escola. Tá, pula essa parte. Mas olha só, as pessoas vão morrer, as pessoas vão passar fome, as casas serão destruídas, não vai ter nada, não vai ter supermercado, não vai ter comida, não vai ter nada, vai estar tudo destruído. Então, isso aqui é importante. Por que que é importante os registros
da criança? Porque vai virar um documento e vai ficar guardado para a história. Isso aqui vai até para os livros de história depois lá da Síria. Então, por isso que é importante. Porque os adultos não vão ter tempo de ficar pegando diário para registrar, porque são adultos, vão estar preocupados com outras coisas. Mas sobre o olhar, sobre a perspectiva da criança, ela sacou que deveria fazer o registro, foi lá e ó, registrou, tá? Então, por isso que é importante, por isso que tem relevância histórica. Letra B. De que forma é indicado o momento do registro, tá? Então, olha só, é por meio de uma data que fica no início de cada trecho do texto. Por quê, gente? Porque quando a gente faz um diário, a primeira coisa que a gente vai colocar lá no nosso caderninho é o quê? É a data, né? Quando que eu estou escrevendo aquela passagem lá, aquele trecho, né? Aquele registro, tá? E a data sempre fica lá no topo da folha, lá no início da folha, tá? Agora, no início de cada trecho, é indicado o local onde foi feito o registro. Por que esse dado é importante, considerando o contexto em que esse diário foi produzido? Tá, então eu vou escrever um diário e eu coloco a data lá em cima. Mas além da data, por que que eu preciso colocar o local onde que isso foi escrito? Porque, gente, todo diário é assim, tá? A gente coloca, por exemplo, cidade, vamos supor, Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1800 e bolinha. Você tem que sempre colocar o local, tá? Principalmente nesse contexto de quê? De guerra. Então, por que que a gente precisa colocar o local, tá? Onde foi produzido? Por causa da guerra, as pessoas às vezes precisam se mudar de casa ou até mesmo de cidade, obviamente. Afinal de contas, a sua cidade foi destruída. Você vai ficar lá fazendo o que lá? Uma cidade destruída? Não tem nada lá, né? Acabou tudo. Isso ocorreu com a família da Miriam. E a indicação do local contribui para reconstituir os fatos. Calma, que eu já vou explicar o que é reconstituir os fatos. E dar informações sobre o lugar onde ocorreram, tá? O que que é, prof? O que que é? Peraí, deixa eu descoisar aqui. Ó, tá falando reconstituir os fatos. O que que é você fazer uma reconstituição dos fatos? Reconstituir os fatos, primeira coisa, por que que o local é importante, né? Ali ela colocar o local da guerra. Porque as pessoas na guerra elas vão se mudar de um lugar para o outro, afinal de contas, a sua cidade está uma mafuá, a sua cidade foi destruída, a sua cidade está um caos, não existe mais cidade, não existe padaria, não existe escola, não existe farmácia, não existe hospital, não existe nem cachorro de rua, não existe nada. Tá tudo só trambolho no meio da rua. Você vai ter que mudar de cidade, concorda? Não, prof, lógico que você concorda, você não vai ficar lá, né? Só se você quiser ficar lá para morrer, então você vai mudar de cidade. Quando você muda de cidade, você precisa escrever no seu diário aonde é aquela cidade, de onde você está escrevendo aquele diário, tá? E para que que isso é importante? Porque a gente acabou de dizer que isso é um fato histórico. Esse diário, ele virou uma relíquia, virou um tesouro, virou um documento. Vai até para os livros de história. Para a criança que escreveu lá na época, era só o diário dela. Mas ela nem imaginava que lá no futuro isso ia virar um documento histórico, ia virar um negócio importantíssimo. Aí tá falando que é para também, né, além da gente saber os locais aonde a pessoa foi, é para reconstituir os fatos. Prof, o que que é reconstituir os fatos? O que que é uma reconstituição de fatos? Reconstituir os fatos, eu vou te dar um exemplo. Imagina que um colega seu caiu da escada da escola. Ele tropeçou enquanto ele estava comendo o seu salgadinho, porque ele é um folgado, e ele deu uma tropeçada e ele tchum, caiu lá para baixo. E ele deu uma machucada boa no joelho. E aí a diretora vai chegar para você e vai falar: "Cara, mas como que isso aconteceu? Como que aconteceu esse fato?" Aí você vai reconstituir o fato para ela. Como que você vai reconstituir? Você vai voltar e vai fazer a mesma cena. Ah, não, diretora, sabe o que que é? É que ele estava com o braço cruzado assim, aí ele pegou o salgadinho e você vai fazendo a cena. Você vai reconstituindo, você vai mostrando para ela como foi aquela cena. Então, reconstituição de fatos é isso. A pessoa vai pegar o diário e a pessoa vai entender, primeiro eles passaram por essa cidade, ali foi interditado, aí depois eles passaram para cá, e eles podem até fazer um filme.
O filme seria a reconstituição dos fatos, ou seja, fazer as cenas todas que aconteceu tudo de novo. Deu para entender? Porque aí, ó, você vai reconstituir os fatos lá para a diretora e você vai mostrar para ela, tintim por tintim a cena. Ah, primeiro ele estava com o braço cruzado, depois ele fez assim, depois ele catou meu salgadinho porque ele é um folgado, aí ele deu uma escorregada e aí ele foi e caiu para trás. Aí, com a reconstituição, com aquele teatro que você fez reconstituindo a cena, a sua diretora vai entender o que aconteceu. A mesma coisa acontece na guerra. Se você tem um relato escrito, as pessoas, vamos supor que um diretor de cinema quer fazer um filme falando sobre aquilo, sobre aquela guerra. Então, ele vai pegar, ele vai ler tudo que está escrito lá no diário e vai fazer a reconstituição de cenas com os atores, por exemplo. Tá? Entendeu? Entendi, prof. Então tá bom. Então vamos pro 3, porque senão eu acabo explicando muito, muito, muito. E aí você já viu, né, meu amor? Pelo registro feito no dia 20 de setembro, é possível deduzir algumas informações. Segundo Miriam, a mãe pôde receber uma ligação no celular porque ainda tinha um pouco de bateria. Agora você vai levantar hipóteses. Como devia ser a situação do fornecimento de energia na cidade de Alepo? Gente, a mulher falou que ela pôde receber uma ligação porque ela ainda tinha bateria. Isso significa, meu amor, minha coisinha fofa, que não tinha como recarregar o celular. Então, como eles estavam em guerra, o fato de o celular da mãe estar quase descarregado pode ser resultado de irregularidade no fornecimento de energia. Óbvio, né, meu amor? Se você está em guerra, por exemplo, aqui onde eu moro em Minas Gerais, né? E a concessionária daqui de energia é a CEMIG. Aí você imagina, que o Brasil está numa baita de uma guerra. Será que a CEMIG vai ficar fornecendo energia? Não vai, gente, porque até a CEMIG vai tá arrebentada, vai estar os fios tudo arrebentado. A moça que atende lá no guichê, lá na recepção da CEMIG, não vai ter nada lá, não vai nem ter recepção, não vai ter teto, não vai ter prédio do negócio, não vai ter nada, não vai ter o prédio do fornecimento de energia, não vai ter nada. Né? Se tiver uns 2 postes ali com fio, é muito ainda. Não vai ter energia, não vai ter água, não vai ter luz, não vai ter nada, né? Então é isso aí. Bom, como devia ser a situação do transporte? Gente, na guerra não existe nada. Então, ó, pela mesma razão, o transporte também devia sofrer interrupções, lógico, né? Já que em algumas áreas das cidades havia combates, bombardeios e interdições. Quais os motivos da guerra na Síria? Você vai ler aí na sua casa para a gente não perder tempo, mas a gente sabe, né, que em 2011 iniciaram-se protestos em favor da democracia, tá? Então só esse spoiler que eu te dou. Vou te dar só esse spoiler. Agora vamos aqui, ó, pro 4. Miriam se dirige à escola com o pai. Letra A. Que outra informação complementar sobre a situação dos transportes é possível depreender, ou seja, é possível a gente sacar, imaginar, deduzir da frase: Papai, papai veio comigo no táxi que mamãe conseguiu encontrar. Olha a palavra-chave aqui. O papai veio comigo no táxi que a mamãe conseguiu encontrar. Quer dizer, estava difícil o transporte, porque não era fácil de encontrar, né? Então, olha só, que outra informação complementar sobre essa situação é possível a gente imaginar? É o que eu acabei de falar, é de que era difícil até mesmo tomar um táxi pelas mesmas razões. Combates e bombardeios, interdições em algumas áreas da cidade, né? Então fica complicado, né? Você pegar um táxi, um Uber, né? Naquela época não existia Uber, né? Mas enfim. Como era a situação nas ruas de Alepo? Então, olha só, as ruas elas estavam bloqueadas com carros, sacos de pedras e móveis, e os curdos carregavam armas. Beleza? Beleza. 5. Miriam finalmente, olha só, finalmente, quer dizer, com muito custo, né? Ela chegou à escola. Que sentimento ela expressa ter vivido ao reencontrar os colegas e por quê? Então, olha só, ela fica eufórica ao rever a amiga Jude e os outros amigos, pois ali estava parte da vida dela, que ela tentava reconstruir.
não é? Por quê? Porque a gente, tudo bem, gente, vocês podem até falar, eu não gosto de escola, é um saco ir para aula. Vocês podem até falar isso. Mas eu percebi os meus alunos, né, presenciais, quando eu ainda dava aula presencial, que quando a gente voltou da época da pandemia, eles já estavam assim de saco cheio de ficar em casa e eles amaram encontrar os coleguinhas de novo. Então isso fazia parte da vida dela, que ela tentava reconstruir, né? Porque a vida da pessoa acaba também, né? 6. A professora diz que os problemas que o país atravessa estão longe da sala de aula, mas recomenda que os alunos se dirijam ao subsolo da escola. Agora o trem começou a pegar fogo, prof. Porque de repente você está lá na escola, você está lá na aula e a professora falou: Olha, gente, sabe, tá tudo bem, sabe? A guerra tá lá fora, aqui na escola a gente tá seguro. Mas que tal se a gente descer pro subsolo da escola? Imagina! O bicho tá pegando, meu amor. A professora mandou todo mundo descer, é como se fosse tipo um bunker, tá? O subsolo é um esconderijo. Então a professora falou assim, gente, olha, não precisa apavorar, não. Tá tudo certo, tá tudo ok, mas vamos pro subsolo, né? Porque o bicho tá pegando lá fora. Aí vamos ver. O que que aconteceu? Aconteceu que ela disse o seguinte, ó, se os alunos, ó, mais recomenda que os alunos se dirijam ao subsolo da escola, caso eles escutem um BUM bem grande. Então, olha só, esse boom aqui, gente, ele é uma onomatopeia, né? Mas não vou falar não, porque aqui também daqui a pouco eu já vou dar a resposta. Vamos lá, porque senão eu acabo falando as respostas antes mesmo de ler a pergunta. Letra A, deduza o que é o boom a que a professora se refere. Olha só, provavelmente, né, é um bombardeio. Se você escutar um boom lá fora, só pode ser um bombardeio, meu amor. Não vai ser um colega seu soltando um pum. Por mais que a bufa dele seja um negócio assim catastrófico que mata toda a sala de aula, não vai fazer esse barulho tão grande a ponto de todo mundo descer para o subsolo da sala da escola. O seu colega pode soltar a maior bufa da face da terra, ele não vai ter o poder de fazer um estrondo tão grande que o barulho vai ser tão intenso que vocês vão ter que ir para um bunker, vocês vão ter que ir para o subsolo da escola pensando que é uma bomba, né? Então, é claro, só pode ser um bombardeio, tá? Ai, gente, não repara na minha aula não, é que de vez em quando eu falo besteira mesmo. Letra B. Que figura de linguagem é usada pela professora ao empregar a palavra BUM? Gente, aqui nós temos uma onomatopeia que, inclusive, tem aula aqui no canal, uma aula, não é correção de livro, é uma aula exatamente sobre onomatopeia. Então, busca aí na barra de busca do canal, escreve lá, ó, onomatopeia, e vai cair na aula de onomatopeia, que basicamente é o quê? É os sons que fazem essas palavras. Por exemplo, boom, splash. Aí a chuva quando cai faz plim, plim, esse plim plim é o barulho, é o som da chuva. Então é uma onomatopeia. Esse boom é o som de quê, prof? De um bombardeio, de uma bomba. Então é uma onomatopeia, tá bom? Onomatopeia, não esquece, não vai confundir com centopeia, hein, criatura? Letra C. Olha só, pelo contexto, por que as crianças deveriam ir para o subsolo da escola ao ouvir esse barulho? Qual era o contexto? Guerra, né? Pelo contexto, ou seja, pela situação, pela situation, por que que eles tinham que ir para o subsolo? Hum? Hum? Porque, gente, pela possibilidade de um bombardeio atingir a escola, obviamente, uma bomba cairá na sua cabeça, coisinha fofa da Gabi, se você não for para o subsolo. E se considerar conveniente, aí, ó, não, essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui já tá bom. Essa parte aqui, se considerar, isso aqui não precisa não, tá? Mas basicamente o que está falando é o seguinte, ó, em alguns países, certos prédios têm um subsolo construído especialmente para suportar bombardeios e ataques aéreos, mas essa parte você não precisa escrever, tá? Mas eu vou te explicar o quê? Que existem países como, por exemplo, Israel, eles têm bunkers já programados para suportar esse tipo de bombardeio. E por que que eu estou dando o exemplo de Israel? Porque Israel está em conflito, eu não vou ficar falando a palavra toda hora,
né? Porque se eu ficar falando a palavra certa toda hora, o YouTube pode travar aqui para mim. Então, eu vou falar conflito, tá? Então, Israel, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, né, hoje, ele ainda está em conflito com outros países, beleza? Então, ele tem bunkers, ele tem subsolos já projetados e construídos para suportar bombardeios, mas você não precisa escrever isso tudo, você pode escrever só até a palavra escola, tá bom? Tá, porque também senão o seu caderno vai virar praticamente assim um testamento de tão grande que vai ficar a resposta. Letra D. O que essa preocupação da professora significa em relação aos perigos que todos estavam vivendo naquele momento? Gente, é lógico, né? Significa que o perigo existia. Porque se não tivesse perigo, a professora não ia falar para todo mundo descer, né? Gente, vaza! Escutou um boom, sai vazado, desce todo mundo voando lá pro subsolo. Se não tivesse perigo, ela ia falar isso? Ela ia falar, não. Ela ia falar, meus amores, abre aí na página 70 e bora produzir, bora escrever, bora fazer trabalho. Ela não ia falar, gente, olha, desce pro subsolo. Quer dizer que o perigo existia e não seria impossível haver um bombardeio na região em que se encontravam. Letra E. Por que era importante que as crianças fossem em ordem para o subsolo da escola? Não é igual vocês aí que tá me assistindo, porque eu sei, gente. Eu dei aula presencial anos e anos e anos da minha vida. Quando toca o sinal, parece uma cavalaria. Todo mundo sai desembestado, pisando um na cabeça do outro. Vrum! Todo mundo sai se atropelando, uma confusão. Parece até aqueles camelos da Índia que fica todo mundo, sabe? Aquela confusão toda. Só que aqui, ó, a prof falou para eles: gente, quando for para o subsolo é para ir em ordem, entendeu? Com elegância. Por que que ela falou isso? Porque se elas se desesperassem e saíssem correndo, igual uma cavalaria, igual você faz quando toca o sinal, haveria tumulto e alguma criança poderia ser machucada. Então, o ideal é que, inclusive, eu vou te falar isso agora, não precisa ter uma guerra, mas se tiver uma situação de emergência, por exemplo, a sua escola está pegando fogo, sei lá, caiu o teto da sua escola, aconteceu alguma coisa, Tenta tenta, na medida do possível, tente sair em ordem, porque senão o negócio fica pior, as pessoas podem se machucar e aí pode acontecer coisas piores. Então sempre a gente tem que tentar manter a calma. Bom, nossa gente, hoje eu falei demais e eu ainda tenho umas 50 aulas para gravar hoje ainda. Ó, a linguagem do texto. Na frase, olha só, na frase, não entendi de cara que era da escola, mas quando eu ouvi a mamãe gritar de alegria, aí eu entendi. Qual é o sentido da expressão destacada? Que palavras ou expressões poderiam substituí-la? Então, essa expressão de cara, o que que é isso? Ah, eu não entendi de cara o que que era. O que que é essa expressão de cara? O que que quer dizer essa expressão? Quer dizer, gente, que inicialmente, ó, tem sentido de inicialmente, de logo, tá? Então, eu não entendi, peraí que coisou tudo aqui. Eu não entendi inicialmente, eu não entendi de pronto, eu não entendi prontamente, tá? De imediato. Então, ó, sugestões. A gente pode colocar imediatamente, de imediato, no mesmo instante, beleza? 2. Na frase a pé, segundo o papai, a gente gastaria uma, uma meia hora. Então, ó, vou ler de novo. Na frase a pé, segundo o papai, a gente gastaria uma meia hora. Vou ler de novo, presta atenção no que eu estou lendo. A pé, segundo o papai, a gente gastaria uma meia hora. Qual é o sentido dessa palavra uma? Aqui, ó, é aproximadamente. Então, não é que gastaria uma hora, o número um, não. Quando a gente fala assim, se a gente for a pé, vai gastar uma meia hora. Esse uma significa aproximadamente meia hora, beleza? Essa parte aqui está falando um pouco sobre guerras civis e tal. Essa parte aqui a gente vai dar uma puladinha básica. Aqui a gente tem um gráfico, tá? Falando, na verdade, a gente tem 3 gráficos aqui
que reúnem dados de uma pesquisa que buscou identificar a origem dessas pessoas e aspectos da situação de vida que elas têm no país. Imigrantes no Brasil na última década. Prof, o que, que é década? Prof, o que, que é imigrantes? São as pessoas que vão vir para o Brasil, tá? Ah, eu sou sírio. E lá no meu país rolou uma guerra violenta. Não dá mais para morar lá, preciso mudar de país. Aí o sírio vem, chega aqui no Brasil. Então ele é imigrante. Olha, esse I aqui, ó, lembra que é I de interno. Então a pessoa vem para dentro, ó, interno, imigrante. A pessoa fica interna, ela entra no Brasil, tá? Ela chega no Brasil. Então, ó, aqui a gente tem as principais nacionalidades. Vocês já devem saber, eu acho que todo brasileiro, brasileirinho sabe que a Venezuela é disparado, né? Os imigrantes no Brasil, a Venezuela é disparado. Por quê? A gente tem muitos venezuelanos aqui no Brasil, justamente porque a Venezuela sofreu problemas políticos gravíssimos e eles ficaram numa situação de extrema pobreza. Então, o Brasil, como é uma mãe, o Brasil abriu o coração e falou: venham, que nós vamos receber vocês. Então, por isso que a Venezuela está super aqui, ó, 17,7%, tá? É super disparado aí. Aqui a gente tem a origem dos refugiados, então, de onde eles vieram, né? Entre o ano de 2011 e 2020, ó, então aqui, ó, tem esses aqui, né? Paquistão é só um pouquinho, o Líbano é só um pouquinho, República Dominicana é só um pouquinho, a Síria é uma quantidade boa, mas a Venezuela, ó, a Venezuela, daqui a pouco não vai existir mais brasileiro, vai existir só venezuelano aqui no Brasil. Se bobear, eu vou na padaria daqui a pouco e encontro com um lá, com um venezuelano lá. Maravilhoso, né, gente? Eles são ótimos. São os nossos irmãos, né? A gente precisa acolher, porque tem país que não acolhe bem os brasileiros, mas nós somos pessoas legais. O Brasil é legal, a gente acolhe todo mundo, né? A gente é demais, né, gente? Aí, faixa salarial. Aqui está mostrando também o salário, tá? Eu não vou explicar muito, não, isso daqui não, porque vamos logo para o que interessa, ó. Em 2010, cerca de 600 mil imigrantes viviam no Brasil. 600 mil gringos, estrangeiros, estavam aqui. A maioria era quem? Era portugueses e europeus, e outras nacionalidades também, mas a maioria eram portugueses. De acordo com o gráfico 1, eu não vou explicar por que, que a maioria era portugueses, porque senão eu vou acabar dando uma aula de história aqui para vocês, mas depois vocês podem pesquisar mais sobre isso, tá? Por que, que tinha tantos portugueses aqui no Brasil? Aí, beleza, de acordo com o gráfico 1, respondo as questões a seguir. Então, qual que é o gráfico 1 mesmo, prof? É esse aqui, ó, que é o gráfico de barras, tá? Os gráficos têm nomes. Esse aqui é o de barras, então é o de barras que nós vamos ver agora. Ó, tá vendo? Ó, de acordo com o gráfico de barras. Quais são os dois países de origem dos imigrantes que vieram em maior quantidade para o Brasil na última década? Qual foi a última década? De 2011 a 2020. Essa foi a última década. Então, nós tivemos a Venezuela e o Haiti. Letra B. Os portugueses continuaram tendo participação expressiva no processo de imigração no Brasil durante esse período? Olha só, não. Eles nem sequer aparecem mais nessa relação aí de países. Tá? Então, eles não continuaram tendo participação expressiva, muita participação no processo de imigração. Ou seja, antes os portugueses estavam aqui em massa, era uma galera. Depois que começou a chegar os venezuelanos, xiii, os portugueses ficaram no chinelo. Agora a maioria é venezuelano aqui no Brasil. Da lista de países, qual é o único que pertence ao continente europeu? A França. A França é do continente europeu, está lá na Europa. 2. São considerados refugiados, presta bem atenção aqui nessa palavrinha, são considerados refugiados os imigrantes que procuram outros países porque o seu país de origem passa por uma situação difícil. Deixa eu explicar isso aqui para você rapidinho. Refugiado, gente, não é aquela pessoa que vai passar férias em outro país. Tipo, eu quero ir para Disney.
Eu ganhei de presente de 15 anos uma viagem para Disney e o meu pai e minha mãe falou que quando eu fizer 15 anos, então eles vão deixar eu ir para Disney e passar as férias lá. Isso não é refugiado. Refugiado é aquela pessoa que precisou fugir do seu país de origem. Teve que meter o pé e vir para algum lugar e sair de um país e ir para o outro. Teve que fugir, por quê? Porque ou teve guerra, ou teve problemas políticos, ou teve perseguições, tá? Ou teve intolerância religiosa, teve alguma coisa que ameaçou a vida. Então, os refugiados são aquelas pessoas que precisaram fugir dos seus países porque aconteceu algum problema, deu alguma treta ali que está ameaçando a vida daquela pessoa e ela não pode ficar mais lá. Então, ela refugiou, ela se refugiou, ela pegou o refúgio, tá? Refugiar é esconder. Então, quando eu falo assim, ah, eu vou pro meu refúgio lá no sítio, lá meu refúgio, quer dizer, eu vou me esconder lá, vou ficar quietinha lá. Eu vou embora para lá. Então, ó, refugiado, a pessoa fugiu do seu país de origem e veio para cá. Quer dizer, para cá, para qualquer país, tá? Fugiu de um lugar e foi pro outro, beleza? Beleza. Então, ó, qual é o maior grupo de refugiados? Aqui, ó, eu esqueci de ler o resto. Passa por uma situação difícil que põe a sua vida em risco, que é o que eu acabei de te falar, seja por causa de guerra, por motivo político, por motivo econômico, tá? Tem muitos argentinos que agora, né, recentemente, estão saindo da Argentina e vindo para o Brasil por problemas econômicos, porque a Argentina está um caos.com.br. E aí, de acordo com o gráfico 2 do tipo rosca, o tipo rosca, gente, deixa eu mostrar qual que é o gráfico tipo rosca, é esse aqui, tá? Ó, é uma rosquinha, tá? Por isso que chama gráfico tipo rosca, tá? Você deveria saber isso mais nas aulas de matemática, mas eu te explico aqui também porque eu sou boazinha. Tá. Então, ó, responda a questão a seguir. Qual é o maior grupo de refugiados existente atualmente no país? Você já está careca de saber que são os venezuelanos. Letra B. Impulsionados pela guerra, os sírios são o segundo maior grupo de refugiados do Brasil, totalizando 6,04%. Então, o segundo maior grupo de refugiados fica com a Síria. O primeiro, venezuelanos. O segundo, a Síria. Então, se você perceber, gente, os portugueses não estão nem mais aparecendo na lista, assim, já ficaram no chinelo. E eles, os sírios, eles ficam apenas atrás de quem? Dos venezuelanos, né? Que representa 87% dos refugiados no país. Gente, você tem noção? 87%, ou seja, a maioria de refugiados, né, de estrangeiros que estão aqui no Brasil hoje. Isso aqui é muito atual, esse dado, tá? A maioria é venezuelano. E aí depois vem os sírios. Agora, levante hipóteses. O que pode explicar uma maioria tão expressiva de refugiados venezuelanos entre nós? Aqui está pedindo para você levantar hipóteses, não está falando para você explicar realmente o que aconteceu. O que você acha que aconteceu? Então, olha só. A proximidade geográfica entre a Venezuela e o Brasil pode ser um fator apontado pelos alunos. Então, você vai colocar aqui, ó, pode ser um fator apontado. Uma vez, ó, peraí, deixa eu tentar. Ó, uma vez que muitos venezuelanos podem chegar ao Brasil por meio de ônibus e até a pé. Então, ó, primeira coisa, você não vai copiar igualzinho tá aqui. Por quê, prof? Eu já expliquei por quê em diversas aulas, eu não vou explicar de novo, porque você já é meu aluno e você já sabe. Ai, prof, mas eu cheguei agora aqui no canal de paraquedas, eu não sei. Então tá, então eu vou te explicar porque eu sou boazinha. Porque, gente, aqui eu tô te dando uma explicação. O meu objetivo não é trazer a resposta pronta para você só vir e fazer Ctrl+C e Ctrl+V e copiar a resposta. O negócio aqui é você entender e explicar com suas próprias palavras, porque senão fica até feio. É até falta de respeito você chegar para sua professora presencial e na hora de você ler a sua resposta está igualzinho o livro dela. Então você não vai fazer isso porque você é um menino, uma menina inteligente, tá? Então você vai trocar as palavras e vai tentar escrever isso daqui do seu jeito com as suas palavras, tá? Agora, respondendo a pergunta aqui sobre a Venezuela, o que pode explicar, né, essa grande maioria de venezuelanos? Bom, a gente sabe que o Brasil e a Venezuela são países próximos,
Então, os venezuelanos, eles podem vir de ônibus e eles podem vir, inclusive, a pé. E que, inclusive, a gente já viu isso nos jornais, né? Muitos jornais até televisionaram, mostraram, filmaram venezuelanos vindo com as suas famílias, mãe, pai, filho, saindo da Venezuela e vindo para o Brasil só com a roupa do corpo, igual Chaves, sabe? Só com a roupa do corpo e uma trouxinha assim, ó, carregando assim no ombro. Por quê? Porque como que eles iam para outro país, sendo que o país mais próximo e que não tem tanta confusão assim é o Brasil, né? Então eles vieram para o Brasil. E que bom, né? Porque os brasileiros são muito receptivos e nós somos muito calorosos, né? Bom, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, você já sabe que o IBGE, né, é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles é que fazem as estatísticas, mostram os números das coisas, né? Ai, quantos por cento de venezuelanos tem e tal. Eles é que fazem toda essa conta, tá? Adotou alguns critérios para classificar as famílias de acordo com a renda familiar mensal. Então, olha só, classe A. A família classe A é aquela que recebe acima de 20 salários mínimos. A classe B entre 10 e 20, a classe C entre 4 e 10, a classe D entre 2 e 4 e a classe E até 2 salários mínimos. Beleza? Então, considerando esses dados e o gráfico 3 do tipo rosca, aquele redondinho, sobre salários, responda as questões a seguir. Qual é o percentual dos imigrantes mais pobres que estão na faixa E? Aplique seus conhecimentos matemáticos para responder à questão. Então, aqui, ó, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar 11,8, que está lá no gráfico, com 54,8, que está também lá no gráfico, e isso vai totalizar 66,6%, tá? De imigrantes mais pobres. Então, 66% é mais da metade. Então, mais da metade é pobre, pobre, pobre de maré de si, beleza? Qual é o percentual de imigrantes que ganham acima de 3 salários mínimos? 4,9 mais 13,5 vai totalizar. Peraí, deixa eu só marcar esse aqui que eu não marquei, né? Vai totalizar 18,4%. Conclua: quando uma pessoa deixa o seu país em busca de trabalho e melhores condições de vida, ela sempre alcança esse objetivo? Será, gente? Todas as vezes que eu deixo meu trabalho, eu deixo a minha vida, eu deixo o meu país, eu deixo tudo para ir, por exemplo, para outro lugar, as pessoas saem muito do Brasil para ir para os Estados Unidos, né? Para ter uma condição de vida bem melhor, né? Será que a gente sempre alcança esse objetivo? E se você acha que sim, por que que isso acontece? E se você acha que não, também, por que que isso acontece? Tá? É uma resposta pessoal, mas se a gente for parar para pensar, olha, o gráfico mostra que a absoluta maioria dos imigrantes recebe entre 1 e 2 salários mínimos, ou seja, praticamente todo mundo recebe entre 1 e 2 salários mínimos, ou seja, são pobres, o que os situa entre as camadas mais pobres da população. Beleza? Então, não, a gente não, nem sempre a gente alcança esse objetivo, nem sempre, porque aqui está perguntando, sempre a gente consegue alcançar o objetivo? Quer dizer, se eu sair daqui do Brasil e resolver ir para os Estados Unidos para ficar rica, eu sempre vou conseguir atingir esse objetivo? Não. Eu posso chegar lá nos Estados Unidos e ser mais pobre do que eu já sou aqui. Então é por isso que eu fico aqui mesmo. Tá, 4. Resposta pessoal também está falando assim, ó. O registro de Miriam Havik em seu diário mostra um pouco da realidade de um país em guerra. Então mostra um pouco, porque não tem nem como mostrar tudo, é muita coisa. Se você estivesse no lugar dela e pudesse escolher, você migraria para outro país? Você mudaria de outro país? Ou você ficaria no seu próprio país e por quê? Eu no lugar dela, eu meti o pé. O quê? Sai fora? Eu ia meter o pé. Imagina que eu ia ficar num país todo destruído, acabado.
correndo risco de vida, daqui a pouco cai uma bomba na minha cabeça. Não, não, não dá. Eu ia meter o pé mesmo, eu ia sair fora. E aí a sua resposta aí vai ser pessoal. Você pode colocar, sim, eu também mudaria de país para preservar a minha vida e a minha qualidade de vida, ou você pode colocar, não, eu não mudaria de país. Mesmo assim, eu seria patriota e eu gostaria de continuar vivendo no meu país de origem, acontecesse o que acontecesse. Então, eu te dei dois tipos de resposta aí. Se você quiser, pausa o vídeo, coloca na velocidade mais lenta para você ir escutando o que eu acabei de falar e ir anotando aí, tá? É uma resposta pessoal, mas eu te dei duas sugestões de resposta e eu coisei aqui, deixa eu descoisar. E aí, olha só, trocando ideias. Aqui tudo vai ser resposta pessoal, um e a 2, porque tá falando assim, ó. Como você imagina que seja viver em uma cidade em guerra? Troque ideias com os colegas da turma sobre as dificuldades que podem existir numa situação como essa. Gente, uma cidade em guerra, você não consegue se comunicar com ninguém, então você não pode nem pensar em se perder de um familiar. Ah, eu vou ali ver se a padaria está aberta. Aí acontece alguma coisa, cai uma bomba no seu pé. Você fica lá, você fica lá manco, você não consegue chegar em casa. Aí você vai tentar ligar para sua mãe. Mãe, olha, caiu nossa, uma bomba no pé também, você morria de qualquer jeito, né? Mas enfim, cai um estilhaço no seu pé. Caiu um estilhaço no seu pé na hora que você foi lá para ver se a padaria estava aberta, e é lógico que não estava, né? Porque afinal de contas o país está em guerra. Aí você tenta ligar para sua mãe, não rola. Por quê? Porque você não tem celular e ainda que você tivesse celular, o celular ia estar com a bateria zerada porque não tem energia, então não dá para carregar celular. E aí você fica perdido no meio da rua, aí os seus pais não conseguem te encontrar e aí você fica lá sofrendo, sofrendo, sofrendo. E você se perde dos seus familiares, e você não tem comida, você não tem água, não dá para tomar banho, não dá para ir para a escola, não tem energia, então vocês. Aí a cidade toda vai ficar no escuro. E a cidade vai ficar no escuro e vai ficar fedendo, porque vai ter um monte de pessoas mortas no meio da rua e isso fede, né? Você já viu quando tem um gato morto, um bicho morto, não fica fedendo? Então, você imagina um ser humano. Então, o que que acontece? Aí vocês iam ficar tudo no escuro, não enxergar nada. A sua casa, provavelmente, se ainda tivesse teto, seria uma glória, mas você ia ficar vendo as estrelas assim, porque não ia ter teto. Ia ter frio, ia ter chuva, ia ter pessoas mortas ao redor e imagina, tudo escuro, porque à noite não ia ter luz. Então imagina, se você der um passo para a direita, pode ter uma pessoa morta ali, fedendo ali do seu lado e você não está nem enxergando. Você tropeça nas coisas, tropeça em ferragens, em bicho morto. Ah, é um horror. Nossa, eu até falei demais, né? Mas é só para você entender como poderia ser se você estivesse numa situação de guerra, tá? Só tô te contando mais ou menos para você poder chegar lá na sala de aula e fazer bonito na hora de conversar com seus colegas a respeito disso. Como você avalia a iniciativa das crianças e da professora Josefina de voltarem à escola mesmo correndo risco? Você também teria voltado à escola e por quê? Isso é uma resposta pessoal também. Eu não sei, eu acho que eu não voltaria para a escola não, mesmo correndo riscos. Você volta para a escola mesmo correndo risco, você vai conseguir estudar? Eu não ia ter cabeça para estudar. Eu acho que não, eu não voltaria não. 3. Nos últimos anos, muitos refugiados e imigrantes têm procurado o Brasil para tentar uma vida melhor. Porém, costumam enfrentar dificuldades por causa do preconceito e das diferenças culturais e linguísticas. Prof, existe preconceito aqui no Brasil contra pessoas de outros países? Oh, meu bem! As pessoas falam diferente. Imagina, o venezuelano tá lá falando com o sotaque dele, né? Do jeito dele, fazendo a cultura dele valer aqui no Brasil. As pessoas, muitas pessoas não entendem. As pessoas não compactuam com isso e acaba assim tendo preconceito. Que iniciativas podem ser tomadas para que essas pessoas tenham uma acolhida mais digna e humanitária? Então, olha só, se considerar conveniente, né? Não, essa parte aqui não. Peraí, tô doida. É aqui, ó, que vai começar, ó. Muitas vezes, por se encontrarem em situação de extrema necessidade, essas pessoas se submetem a situações desumanas de trabalho. Então, olha só, tem horas que
as pessoas, os refugiados, eles enfrentam tanto preconceito que eles vão trabalhar assim em trabalhos desumanos, praticamente como se fossem escravos, assim, um negócio desumano. É sem poder comer direito, com más condições de trabalho, né? Então isso acontece. Aí o número 4 está falando, na sua opinião, no Brasil, há pessoas que são imigrantes, há pessoas que não são imigrantes e nem refugiadas, mas enfrentam condições semelhantes de vida? O que que você acha? Ou seja, o que está perguntando aqui? A pessoa é brasileira, porque ela não é imigrante e ela não é refugiada, ou seja, ela é brasileira, né? Será que ela enfrenta essas condições desumanas de trabalho, um trabalho precário, né, uma coisa bem sofrida? Será que tem gente sofrida aqui no Brasil? Resposta pessoal. Vou deixar essa para você pensar. Se você pensar muito, eu vou achar até estranho, porque, gente, o que mais tem aqui no Brasil é isso, né? Ó, aqui, deixa eu ver, aqui eu vou fazer a página 183 e a gente para aqui na página 183, porque já está dando praticamente 1 hora de aula e aí o vídeo fica super, hiper, mega, ultra advanced, mega plus longo. E eu não quero isso, já está dando quase 1 hora de aula, então eu vou fazer só mais essa página aqui, tá bom? Ó, releia esse trecho de O Diário de Miriam, que você estudou no início desse capítulo, e faça as atividades propostas. Aqui, gente, a gente vai começar a parte de gramática. Então, lá a gente estava fazendo interpretação de texto. Aqui a gente vai ver adjetivo, artigo e numeral, que inclusive aqui nesse canal tem aulas. Aula, gente, não é correção de livro didático, é aula mesmo de adjetivo, de artigo e de numeral. Então, se você tem dúvida nessa matéria, eu já vou te convidar para você escrever lá na barra de busca do OLD aqui essas palavrinhas aqui para você poder encontrar a aula sobre isso, tá? Bom, eu não vou ler o texto para a gente não deixar o vídeo mais longo do que já tá, mas você já leu aí na sua casa. E aí diz assim, ó, na construção de sentidos de um texto, são de grande importância as palavras que o autor escolhe. Indique a qual palavra do texto se refere os termos a seguir. Então, a palavra o do táxi. Quando você fala assim, o do táxi, você está chamando quem? O motorista. E esse o aqui, ó, né? Não vou falar agora não, depois a gente fala. Senão daqui a pouco eu começo a empolgar, né? Vamos, daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Longos. Longos está falando de quê lá no texto? O que que é longos lá no texto? Cabelos. Cinco o quê? 5 alunos. Está lá no texto. Primeiro de aula. Primeiro o quê? Primeiro dia de aula. Na de aula. É na sala de aula, né? Na sala de aula. Aqui na letra B, você vai discutir com os colegas e com o professor como você deduziu quais palavras do texto eram acompanhadas pelos termos e expressões indicados no item A. Então, olha só, é pela posição no texto, pelo sentido das frases, pelo gênero e número dos substantivos relacionados à palavra indicada. Beleza? Bom, note que as palavras analisadas no item A da questão 1 contribuem para determinar, indeterminar, qualificar, particularizar, categorizar e ou especificar o sentido de substantivos. Dessas palavras, quais contribuem para, letra A, quantificar os substantivos que acompanham? Então, ó, para quantificar é o 5, né? Para indicar uma ordenação dos substantivos. Olha só, quantificar 5, porque está falando de quantidade. Ordenação está falando de ordem. Então, ordem a gente tem primeiro, segundo, terceiro. Então, aqui, ó, primeiro. Indicar uma possível classificação do tipo de substantivo que acompanha. Uma possível classificação seria do táxi e de aula, tá? Por quê? Porque do táxi aqui seria taxista e de aula a gente tem lá a parte do texto que fala
né? Ó, quer ver? Eu vou até vir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar onde que tá a parte de aula. O motorista. Aqui, ó. Ele sabia que era meu primeiro dia de aula, então me perguntou se eu estava contente, tá? Então é aqui, ó. Primeiro dia de aula, tá? Então é aí. Ai, peraí que eu negociei aqui. Deixa eu desnegociar. Ai, eu adoro. Eu adoro pichar aqui sem querer. Toda hora eu picho aqui sem querer. Toda hora eu dou uma rabiscada sem querer. Qualificar os substantivos que acompanham. Gente, quando a gente qualifica, a gente está falando de adjetivo. Então, aqui a gente tem longos, está qualificando, está explicando como eram os cabelos, está dando qualidade, está explicando que os cabelos eram longos, tá? Aí a gente tem o adjetivo. Aí, olha só, a gente vai parar então aqui, tá? Na página 183. Nós vamos parar aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Agora sim, agora você pode ir lá se inscrever no nosso OLD de matemática. Eu não estou colocando muita força lá, igual eu estou colocando aqui. Nessa semana que eu estou gravando esse vídeo para você, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nessa semana lá tá um pouquinho parado, porque aqui no de português tem muita coisa, tem muitos livros para corrigir, tá? Mas lá também sempre tem conteúdo, toda semana, ali sempre tá cheio de conteúdo. Então, ó, aproveita agora que a nossa aula acabou aqui. Então, vou deixar o link lá do LD de matemática aqui embaixo, na descrição. Clica nesse link e já vai para lá e já se inscreve lá, que lá também tem muita aula, muita coisa legal. Tem aula normal e tem as correções dos livros, tá? E lá é tudo liberado. Então, ó, corre para lá, que tem um monte de coisa lá já para vocês. É um canal novo, mas já tá cheio de coisa lá, tá? Então, corre lá. E eu acho que é só isso. Acho que não tem mais nada para dar de recado para vocês, não. Então, eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na nossa próxima aula. Até lá. Tchau.